Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai contar como é que foi pra gente entrar aqui em Portugal e todos os documentos necessários para apresentar na imigração. Primeiramente, a gente quer deixar claro que essa é a nossa experiência e como as coisas aconteceram com a gente. Sabendo disso, a imigração é uma roleta russa, a gente nunca sabe o que eles vão pedir. Então, o meu conselho para vocês é que vocês estudem muito o país que vocês querem visitar ou se mudarem e estejam preparados para qualquer pergunta que eles venham a fazer e para dar menos chance para que eles venham pegar no pé de vocês e acontecer o que vocês não querem, né? Que é não entrar no país. Então, pegamos um voo saindo de Dublin por volta de 5 horas da manhã, chegamos em Lisboa 8h25 e uma coisa que surpreendeu a gente lá foi a quantidade de pessoas na imigração. Nós pensávamos assim, verão, época de férias, vai todo mundo viajar para Portugal, aproveitar as praias, chegar lá na imigração todo lotado. E foi justamente o contrário, chegamos lá, a imigração estava vazia, fomos os primeiros a serem atendidos pelo agente de imigração e, enfim, foi totalmente o contrário do que a gente imaginava. E eu tenho uns toques assim em aeroporto, eu nunca gosto de ser nem a primeira e nem a última no guichê, porque eu acho que o agente da imigração ele vai pegar essas pessoas mais para Cristo, sabe? Porque acabou de chegar um voo, ele, vou perguntar bem para essa pessoa aqui e para o último também. Mas isso é coisa da minha cabeça, eu não sei se realmente isso funciona. Mas nesse dia a gente não tinha para onde fugir porque nós éramos os primeiros praticamente que ele ia atender, né? E eu gosto também de chegar sempre com a minha pastinha de documentos à vista desde longe, porque isso demonstra que você está preparado, né? Quando ele vier perguntar as coisas, tá lá a papelada toda e você entrega na mão dele. Eu acho que é uma forma melhor de você se preparar para passar pela imigração, não passar aquele ar de desatento ou de que não está preparado. E uma coisa que eu penso também assim, eu não sei o horário que o agente de imigração começa a trabalhar, mas sei lá, se ele começa a trabalhar às 8 da manhã, ele tá com todo o gás para pedir documentação pra gente. Então esse é o nosso medo, de chegar cedo e, não sei, quando o agente de imigração já tá no fim do expediente dele, eu imagino que ele já tá de saco cheio de passar o dia todo lá e vai pegando documentação e passa, vê rapidão, passa. Então a gente chegou lá cedo, esse era o meu medo. E eu acredito que por causa dessas precauções que eu tomo, eu nunca fui parada em nenhuma imigração para ficar respondendo um monte de perguntas. Tirando a dos Estados Unidos, que já é uma imigração chata de costume, aqui na Europa eles nunca me pararam para nada. Eles geralmente só perguntam que dia que eu vou embora e é só isso, carimba o passaporte e tchau. Uma vez até aconteceu uma situação da gente foi para Itália, né? E esqueceram de carimbar o passaporte dele, porque o agente da imigração estava conversando com outro lá, carimbou o meu e a gente pegou os dois passaportes. Quando a gente estava já no corredor, percebemos que ele não tinha carimbado. Então, para vocês verem, assim, o tanto que a imigração na Europa normalmente é tranquila. Mas em Portugal, eu acredito que por causa desse fluxo, né, de brasileiros que estão vindo para cá, eles estão pegando um pouquinho mais no pé. Mas assim, gente, se vocês vierem preparados com toda a documentação que eles exigem, não tem por que ter medo, porque ele vai poder fazer o quê se você tem toda a documentação que eles pedem? Chegando no guichê, o agente de imigração pediu para nós os passaportes e pediu pra gente abaixar a máscara. Na época era obrigatório o uso de máscara nos meios de transportes aqui em Portugal. Então ele conferiu o nosso rosto e perguntou pra gente qual era o motivo da viagem. A gente respondeu turismo. Ele perguntou quantos dias vocês vão ficar aqui. Nós respondemos e entregamos a pasta com a documentação pra ele. Isso. Na verdade a gente já entregou, acho que assim que chegou, não foi? A gente entregou meio que os documentos básicos assim pra ele todos. Porque tipo assim, só pra garantir que ele não vai questionar mais nada pra gente. E mesmo assim ele folheou e fez as perguntas sabendo as respostas. Acho que pra ver se a gente sabia o que a gente tava fazendo, né? Exatamente. Ele também nos pediu a passagem de volta para o Brasil, mas nós respondemos que a nossa passagem de volta era para a Irlanda. Porque, para quem não sabe, nós moramos na Irlanda durante 3 anos, desde 2019, e estamos vindo de lá agora. E ele continuou conferindo os documentos,
Ele pegou nossa reserva de hospedagem e começou a digitar lá no computador. Não sei o que ele tava fazendo. Nessa hora meu coração já tava assim, tipo, a gente não tinha nada de errado, tava tudo certinho, mas sei lá. Ele começa a digitar um monte de coisa, olha pra nossa reserva, começa a digitar, olha pra reserva, começa a digitar, o coração já começa a bater mais forte, mesmo sabendo que tá tudo certinho com a gente. E ainda mais porque eu já falei, né, que aqui a gente nunca teve nenhum problema para entrar em qualquer outro país, mas a gente tomou essa pressão. E uma coisa que a gente fez, que eu não aconselho vocês a fazerem, é usar o PB4 como seguro de viagem. Vocês que vêm direto do Brasil, tragam um seguro de viagem além do PB4. O que é o PB4? É um acordo que Portugal e o Brasil têm para que os brasileiros tenham acesso à assistência médica pagando o mesmo valor que o português. Mas isso não substitui o seguro viagem. A gente só arriscou dessa forma porque a gente era residente da Irlanda e nunca aconteceu de pedirem isso em outros países. Mas assim, estejam preparados e venham com o seguro viagem de vocês. A gente arriscou, poderia ter dado errado, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas não arrisquem. Sigam todas as exigências, porque você não quer chegar aqui depois de fazer essa viagem tão longa do Brasil para cá e ter que voltar, né, com todos os seus sonhos dentro da mala. A gente conseguiu solicitar o PB4 mesmo morando na Irlanda. A gente pediu através do site e demorou mais ou menos uns 15 dias para ficar pronto. Mas o meu conselho para vocês que vêm direto do Brasil é: faça o PB4 porque ele tem validade de 1 ano. E se vocês puderem apostilar, apostilem esse documento para poder ter mais validade aqui. E façam também um seguro viagem, porque é esse seguro que interessa na imigração. Para quem não sabe, eu vou ensinar como solicitar o PB4 do conforto da sua casa. O PB4, conhecido também como SEDAM, significa Certificado de Assistência Médica e serve para que brasileiros possam utilizar o Sistema Público de Saúde português. Digita no Google PB4 e acessa o primeiro link que vai aparecer. Clique em Iniciar. Faça o login na conta de serviços do governo, caso tenha. Depois preencha todos os dados requeridos. Clique em prosseguir e agora é só esperar. Eles vão avisar por e-mail quando estiver pronto. Para fazer o download, vai até Minhas Solicitações, clique em Responder e logo verá o arquivo para baixar. E o seu PB4 está prontinho. Voltando no assunto da Irlanda, quando dissemos que nós morávamos na Irlanda, ele nos pediu o visto irlandês e perguntou também quanto a gente trouxe de euro, que era uma coisa que eu não imaginaria que ele fosse perguntar. Ele não pediu para conferir, mas ele perguntou quanto que vocês trouxeram de euro. Então assim, gente, venham preparados com toda a documentação que eles exigem e eu vou falar para vocês aqui tudo que eles podem te pedir e como que vocês se preparam para poder vir para cá. E os documentos necessários para você não passar aperto, ou pelo menos passar menos aperto, são passagem de volta para o Brasil, seguro viagem, a reserva durante o tempo que você vai ficar aqui, ou a carta convite de alguém que já mora aqui, e o valor em euro para você se manter durante esse período aqui. E como que calcula? São 75 euros para entrar e 40 euros para cada dia que você permanecer no país. Eu assisti a outros vídeos de imigração e o que eu pude tirar de conclusão é de que a imigração realmente não tem uma linha de raciocínio. Ele não vai perguntar as mesmas perguntas para todo mundo e tem gente que entra sem responder nenhuma pergunta. Então, o que eu posso dizer para vocês é: estejam preparados. E dicas que eu uso para mim e eu vou passar para vocês: se vocês vierem de casal, escolha uma pessoa para responder as perguntas, porque ficar os dois falando e vai dar aquela bagunça ali na hora. Então é melhor que só um responda. Saibam responder perguntas do tipo: qual o endereço do hotel que vocês vão ficar, quais são os lugares que vocês vão visitar, porque se você diz que vai entrar aqui a turismo, você tem que saber os lugares que você vai, né? Você não veio de tão longe assim pra ver de qual é. Assim que chegar aqui, pelo menos o mínimo vocês têm que saber. A imigração é um momento sério, então evite ficar fazendo brincadeira, seja discreto, o mais natural possível e só responda o que eles te perguntarem. Por exemplo, quantos dias você vai ficar? 10.
que você veio fazer aqui? Turismo. Não responda, ah, é porque eu vou visitar o tio da minha prima, do periquito, do papagaio, né? Seja direto, eles são diretos, eles são secos e diretos. Você seja da mesma forma. Estejam alinhados às exigências que eles fazem. No mais, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e dá um joinha nesse vídeo. Acompanhe a nossa saga começando a nossa vida do zero em Portugal. Um beijo, até o próximo e tchau! Pronto, boa, moleque. Já tem um vídeo de domingo.